Estamos ao vivo, então. Oi, boa noite. Boa noite. Hoje eu tenho o privilégio de conversar com a Juliana Zen, nossa parceira da Kimball. Então, eu sou a Aline Dauberman, sou da área de Talent Acquisition da Kimball, no pilar de Executive Search, né, atuando no meu segundo momento na empresa. Atuei de 2010 a 2012 e retornei em 2017. Né? Então, sempre com projetos de Executive Search, e agora a gente traz um novo olhar, que é o New Placement. Então, Juliana, com esse momento que a gente está vivendo de pandemia, em que tivemos que nos transformar de forma muito rápida, né? Quantas mudanças desde março tivemos, e como profissional, né, ele pode se adequar a isso tudo. E a ideia hoje é justamente esse bate-papo, conversar com a Juliana, que é psicóloga, que tem um background na área de assessment de liderança e gestão, né, com uma carreira muito bacana, desenvolvida com empresas de médio e grande porte, e nos contar um pouquinho, a gente vai falar sobre a transição de carreira, né, Juliana? Exatamente. Na verdade, o que a gente comenta sempre e tem falado é que o mundo que a gente está vivendo agora não é o mesmo mundo que a gente conheceu ou deixou antes da pandemia iniciar. E certamente ele vai mudar ainda mais, né? Existem algumas situações que vieram para ficar, né? O que a gente está fazendo agora, eu acho que é um grande exemplo, né? Os processos digitais, o home office, o e-learning, isso tudo efetivamente vem para ficar. Mas essa situação toda da pandemia também nos trouxe muitas coisas delicadas, né? Que as empresas tiveram que reduzir quadros, aconteceram muitas demissões, profissionais autônomos ou que tinham microempresas, micronegócios, tiveram que encerrar suas atividades. Enfim, esses profissionais, tentando se adaptar novamente ao mercado, no processo de transição de carreira e tentando encontrar um caminho nesse novo cenário. E aí que surgiu o New Placement, né? É um programa que tem justamente como um apoio, tanto para empresas como para profissionais, no sentido de retomada dessa economia, né? É um programa onde ele vai auxiliar esse profissional a ele ser um protagonista da sua carreira, né? Esse profissional, ele vai ter ferramentas, né, para decidir o futuro profissional dele, né? Realmente ser o protagonista nesse processo. Por isso, né, Aline, que a gente diz que o New Placement, ele é muito mais do que um outplacement, né? Eu acho que a gente podia falar um pouco dos diferenciais que a gente tem para poder afirmar isso com muita certeza, né, de que ele é muito mais do que um processo tradicional de outplacement. Isso, exatamente, Juliana. Por isso que o nome dele é New Placement. A gente agrega ao programa tradicional de outplacement toda a expertise de liderança e de negócios que a Kimball tem, né, em contribuir com o olhar, de agregar informações de mercado, o nosso próprio networking, em que a gente atua com empresas de expressão, tanto nacionais quanto internacionais, né? E o New Placement justamente é isso, é trazer essa segurança para o nosso assessorado, é fomentar informações para que ele possa se sentir confortável e protagonista da sua carreira, né? Contamos com consultores seniors com uma boa experiência de mercado, em que ele pode contribuir de forma a trazer esses sentimentos para o assessorado, porque muitas vezes, justamente quando ele quando ele é desligado de uma empresa, muitas vezes, principalmente agora na pandemia, muitos não estavam esperando. Temos muitas pessoas com muito tempo de casa que hoje estão no mercado. E para essas pessoas não se sentirem inferiores, assim, muita gente acaba dizendo, poxa, o que eu fiz? Por que eu fui a pessoa que saiu? E muitas vezes foi só uma forma da empresa conseguir sobreviver, né? Não tem nada com a pessoa. Então, o New Placement justamente traz isso, ele agrega, ele vê a musculatura de carreira do profissional e ele traz
ferramentas que valorizem isso, né? A forma de construir um currículo, a forma de se posicionar no LinkedIn, isso tudo com toda a expertise de mercado que nós temos, nós podemos agregar ao assessorado. E Aline, o momento esse, né, do profissional que está em processo de transição de carreira, quem já viveu isso sabe muito bem, é um momento muito tenso, né? Ele é recheado de ansiedade, de incerteza, de dúvidas, angústias, enfim, é muito difícil. E esse momento ainda vem junto com uma pandemia que já é, assim, medo, né? Já vem um pacote, assim, que é bem difícil para o profissional. Então, via de regra, o que a gente observa é que o profissional que está passando por esse momento, ele está com a moral dele muito baixa, né? E a gente sente isso, também deve sentir muitas vezes nos processos com os profissionais, que até eles têm dificuldade de apontar as competências dele, de colocar no currículo, muitas vezes, as performances que ele teve, os resultados positivos, e quando ele vai para uma entrevista, isso se torna ainda mais difícil, porque ele não está acreditando nele mesmo, a moral dele está muito lá embaixo, né? E aí que entra o nosso trabalho, né? E como tu disse, o nosso expertise na área de assessment, de gestão de competências, de gestão de lideranças, enfim, né? Dos consultores todos que trabalham nisso, de ajudar esse profissional a resgatar essa autoestima, de resgatar essa moral, para que aí sim ele possa definir ser o protagonista da carreira dele. E o que a gente vê no processo de New Placement é que ele é muito adaptável, ele é muito flexível. Por exemplo, tem uma área que eu acho bem bacana, que é o apoio no planejamento financeiro. Porque tem profissionais que não precisam, tem maestria nessa área, mas tem outros profissionais que eles vão precisar desse apoio para superar esse período de transição, né? Então, eles vão precisar de um apoio para que caminho eu sigo. Então, a gente pode dizer, né, que o programa ele é muito customizado, né? Porque muitas vezes eu vejo que as pessoas têm receio desses programas, tipo, é um pacote, né? É um programa, assim, meio atacado, que é igual para todo mundo. E a gente pode dizer com muita segurança que o New Placement, ele acaba sendo um programa muito customizado. Exatamente isso. Nós temos programas que vão de 4 meses até 1 ano, dependendo da senioridade do profissional. Então, a gente consegue entender o momento de carreira, né, a senioridade, a musculatura, e a partir disso, Juliana, a gente faz um planejamento e um programa que melhor se adequa ao profissional. Como você comentou, realmente, um grande diferencial que eu vejo do programa do New Placement é a assessoria financeira. A gente tem parceria com um consultor financeiro que vai auxiliar o profissional nesse momento a poder se adequar, ajustar, fazer ajustes no seu orçamento familiar para passar de forma mais tranquila esse momento. Bem como, daqui a pouco ele entende que está no momento de empreender, né? Ele passou, de repente, anos na carreira corporativa e vê que é o momento de empreender. Mas, de repente, ele precisa estar preparado financeiramente para isso, né? Principalmente nós que vivemos esse momento que pegou todo mundo de forma tão surpresa, quem não tinha um cuidado financeiro, né, acabou sendo mais prejudicado nesse momento. Então, o consultor vem justamente para isso, para poder auxiliar no seu plano, tanto desse momento até ele encontrar um novo trabalho, ou ele empreender, ou até para aposentadoria, né? São vários caminhos que podem fazer. O New Placement, ele tem esse diferencial, que é justamente fazer algumas trilhas de carreira, né? Não necessariamente eu preciso me recolocar em outro lugar. Pode ser que sim, ou eu posso empreender, eu posso dar aula, eu posso ter consultoria. Isso tudo pode acontecer e... eu tenho uma amiga aqui comentando que o som está um pouco ruim, eu vou tentar aumentar. E aí, pessoal... aproveitar essa tua pausa para
agradecer aqui, a gente está recebendo vários comentários, né? Vários conhecidos, alguns até clientes, né? Pessoal de Porto Alegre, de Caxias. E tem aqui uma participante perguntando para a gente se pode ser feitas perguntas nessa área dos comentários. Sim, por favor, fiquem à vontade, a gente vai tentar responder a maior parte delas. E o que ela está nos questionando aqui, Aline, é se o New Placement ele é para todos os níveis, né? Sênior, júnior, executivo, enfim, qual é o perfil dos profissionais que podem participar do New Placement? Sim, exatamente, Juliana. O New Placement ele é para níveis a partir de supervisores e coordenadores até C-levels. Então, a gente vai fazer justamente esse entendimento. Qual é o momento de carreira? E aí ele pode ser um programa de 4 meses, que tem 8 reuniões, até um programa de 12 meses com 17 ou 19 reuniões. Todos eles entram com basicamente a mesma estrutura. Primeiro é um conhecimento, é a história de carreira, né, para a gente conhecer esse profissional. Então, a elaboração do currículo, com palavras-chave, de que forma a gente pode apresentar, porque muitas vezes o profissional passou a vida inteira dentro de uma empresa e ele não coloca todas as atribuições, né? A pessoa às vezes se vê menos do que ela realmente é, muito menos do que ela construiu. Então, a pessoa faz um currículo básico, não coloca nada de informações, e eu até brinco que a área de Executive Search, ela não tem uma bola de cristal, ela não sabe alguns projetos que o profissional participou, algumas realizações que ele teve na sua carreira, isso tudo só vai ter, isso precisa estar escrito, isso precisa estar no papel, para alguém, para o gerente de RH, para a pessoa que vai fazer a seleção, ela poder encontrar esse profissional, né? Então, vai ser feito o currículo dessa forma e também depois o LinkedIn. O LinkedIn hoje é uma das nossas principais ferramentas de busca, né? E hoje é uma rede extremamente profissional, extremamente importante, em que se faça muitas atividades. Então, uma dica que eu dou aqui é justamente isso. Nós no site, na página da Kimball, disponibilizamos um e-book de como organizar o seu currículo. Então, isso é uma forma que a gente pode ajudar também nesse momento. E fazer a construção. Então, esse consultor sênior vai se reunir com o assessorado, vai buscar essas informações de carreira, vai construir isso, vai ver a sua musculatura. A partir disso, atualizar LinkedIn. Isso tudo sempre em parceria, né, Juliana, com o assessorado e o consultor. Assim, é uma troca. Então, depois é feito o assessment para termos suas competências, ver os pontos que precisam melhorar, aonde ele é muito forte e pode contribuir. E depois que a gente faz essa leitura toda, a gente vai para uma área muito importante, que é o trabalho com a nossa inteligência de mercado. Esse eu vejo assim um grande diferencial do programa. Isso eu acho interessante, Aline, até te interrompendo, é porque assim, a gente escuta muito dos profissionais a dúvida, quanto tempo vai levar para mim ser contratado, quanto tempo leva, e obviamente a gente não consegue ter essa resposta, né? E também a gente, em momento algum, pode garantir uma contratação, né? Não tem como fazer isso. E o profissional tem essa consciência, né? Isso não é uma dúvida efetiva que ele tem. Mas é mais a gente assim, para quantas entrevistas eu vou ser encaminhado? Quando que vai acontecer? Enfim, né? O que eu acho que é importante a gente falar, e é onde tu comentaste sobre o network da Kimball, né? Que a gente tem ele bastante amplo, né? É justamente isso, que o profissional ele não vai ser encaminhado, como a gente diz assim, no bastantão, né? Tipo assim, pega o currículo do profissional, o perfil desse profissional e joga, né? Não é isso, né? O que a gente vai procurar fazer é encaminhar o profissional às oportunidades onde as competências dele estejam alinhadas com o perfil daquela oportunidade, né? Ou seja, a gente vai só encaminhar
onde eles estejam efetivamente alinhados, né? Até para evitar uma exposição desse profissional no mercado, né? Então, esse é um cuidado muito grande que a gente tem. Obviamente, ele vai participar de entrevistas, ele vai ter, tudo isso vai acontecer, né? Mas sempre muito alinhado. Eu acho que é importante tu falar, Aline, para a gente, assim, ó, exatamente como é que funciona esse processo, né, da inteligência de mercado, até para isso que eu te interrompi. Ótimo, Juliana, obrigada. Esse é um ponto assim que eu vejo primordial no processo, porque nós pegamos, às vezes, assessorados, quando eles iniciam um processo muito fragilizados, né? Um momento muito diferenciado da sua vida, muitos nunca ficaram desempregados. Eu conversei esses dias com um profissional da área química e ele me disse assim, Aline, eu não sei nem por onde começar um currículo, eu nunca fiquei desempregado na vida. E veio a pandemia e aconteceu isso. E aí é o momento de acolhida, é a gente conseguir mostrar para o profissional que precisa ser de calma, que com cautela a gente vai construir isso. Então, é feito todo um trabalho, primeiro, como eu comentei antes, de elaboração do currículo e de fortalecer esse profissional. Quais são exatamente as competências dele? O que acontece? Quais são os diferenciais dele? E a partir disso, a gente vai construir com ele quais são as principais empresas que ele deseja trabalhar. Porque isso é o grande diferencial que nós temos no programa, que é o nosso networking. A gente consegue conversar tanto com headhunters, com empresas. Você pode me dizer assim, eu também posso me candidatar pelo LinkedIn para uma posição? Pode, com certeza, não tenho dúvida. Só que, normalmente, essas posições, as candidaturas, elas vão para um pool de candidatos que, às vezes, tem 1.000, 1.200 candidatos. O nosso trabalho, que é da nossa área de inteligência de mercado, é justamente isso. Falar com o dono da vaga, conversar e apresentar o nosso candidato. E, sim, sempre muito alinhado com o perfil. Nós recebemos diversas posições, vagas, nós ficamos sabendo, porque, né, Juliana, você é da área de recrutamento e seleção e sabe que muitas vagas, elas não são colocadas, né, em exposição, elas não são divulgadas. Então, nós ficam entre os profissionais, se busca através de empresas de headhunter ou com networking. Por isso que, voltando, né, o networking ele é tão importante. E aí a gente vai receber algumas posições e ver com os nossos assessorados se faz sentido. Essa vaga te interessa? Essa vaga faz sentido? Sim, a gente pede para a área de inteligência de mercado apresentar o nosso assessorado para essa posição, para a empresa. E eu mesma tenho, como eu comecei minha carreira na Kimball em São Paulo, eu mesma liguei já para alguns headhunters e apresentei o programa do New Placement. E eu acho que isso é o grande diferencial, porque a gente também está do outro lado da mesa. Como nós temos a divisão de Executive Search, acabamos entendendo exatamente quais são as necessidades, o que precisa, né? A gente não expõe de forma nenhuma o nosso profissional, simplesmente passando o currículo, não, nós só vamos apresentar o candidato quando realmente faz sentido. Então, o tempo de recolocação dele varia, não tenho como lhe afirmar aqui, normalmente uma média de 6, 8, 9 meses, dependendo do nível, né, dependendo também se o profissional está aberto à mudança, se ele pode ir para um grande centro, dependendo isso também, ou é uma área industrial que tem vagas, por exemplo, em Manaus. Quantas empresas têm planta em Manaus? Esse profissional está disposto a ir? Então, isso tudo também vai fazer um diferencial na hora de... Exatamente. Então, no momento que ele está aberto a todas as oportunidades, a gente consegue uma recolocação mais rápida. Mas é como você comentou antes, a gente não tem como prometer isso, né? Nós vamos estruturá-lo, vamos fazê-lo ser protagonista da sua carreira, estar tranquilo para uma entrevista. Nós fizemos rodadas de ensaio de entrevista, justamente para o profissional ir de forma segura para a entrevista. Porque eu sempre falo, a pessoa tem 1 hora e meia para mostrar o porquê que ela é a pessoa ideal para a posição. Se ela ficar nervosa,
se tornar prolixo, pode ser que não seja ele, né? E nesse ponto, Aline, eu acho importante, assim, ó, que a ideia do New Placement é muito no sentido de apoiar esse profissional no resgate da autoconfiança dele, né? Que, sem dúvida nenhuma, ela acabou ficando abalada nesse processo todo de transição. Então, o que a gente busca é tornar esse profissional se tornar mais competitivo, né? Porque, num momento ou no outro, ele vai participar de um processo seletivo, né? Ele vai participar de uma entrevista. E o que a gente tem que garantir é que, quando chegar a hora, ele seja preparado, né? Que ele saiba e tenha confiança e saiba expor as competências dele, que ele saiba expor todo o histórico profissional, os resultados que ele adquiriu na carreira dele, o que ele pode gerar de resultados para aquela nova oportunidade, para aquela empresa, enfim, né? Então, é um resgate da autoconfiança desse profissional, né? E dentro disso, o que a gente tem, que eu sou uma fã, né? Sempre gostei muito do processo de assessment, né? Sempre trabalhei muito diretamente com ele, que permite exatamente isso, né? O profissional, ele vai conseguir se conhecer as competências dele e também conhecer os gaps, né? Tipo assim, onde é que eu tenho que me desenvolver? E aí os nossos consultores vão entrar para apoiar ele. Tipo assim, pô, essas competências vamos implementar ainda mais. Isso aqui, vamos desenvolver. Né? Então, o profissional, ele vai sentir, vai conseguir perceber essas ferramentas, ele vai conseguir se conhecer. E o que eu geralmente escuto dos profissionais que participam desses processos de assessment, no final nossa, superou minhas expectativas, né? E é justamente isso que a gente espera do profissional que participe de processo de New Placement, que ele possa, no final, dizer, nossa, valeu muito a pena, né? Porque, além de ele conseguir uma oportunidade profissional, de apoiar ele nesse processo de uma nova contratação, ele vai estar levando com ele uma bagagem, né, que ele tinha e nem ele sabia, muitas vezes, porque ele não tinha olhado bem ao fundo, né? Então, acho que isso é um ponto bem importante. De novo, vou chamar aqui os nossos participantes, né, agradecer, né, o pessoal que está aqui nos participantes, e, enfim, vamos ver se tem algumas perguntas que a gente também possa repassar, né? É isso, que tem uma pessoa colocando aqui que muitas vezes o profissional não tem nem tempo para avaliar suas competências e as suas deficiências, é exatamente isso que a gente está trazendo, né? Então, esse é um dos papéis que a gente faz no processo de New Placement, né? E Aline, eu acho importante, tu estava falando antes de encaminhar o profissional para as oportunidades, e tem um outro lado que eu estou vendo aqui, tem muitos profissionais da área de recursos humanos também nos acompanhando, e eles acabam, de uma outra forma, sendo nossos clientes, né, onde eles solicitam os perfis dos nossos assessorados para as oportunidades que eles têm em aberto. E é normal a gente também ouvir isso dos profissionais de recursos humanos, que a gente encaminha também os perfis muito alinhados com o perfil daquela oportunidade. A gente não encaminha, assim, pacotes, né, de currículos, né? Não, a gente tem esse cuidado, tanto de um lado do profissional, quanto do lado da empresa também, né? Exatamente, Juliana. Nós buscamos muito esse cuidado, buscamos encaminhar o assessorado em posições que façam sentido, até para a gente poder protegê-los, né? São profissionais que têm nome no mercado, então nós não nos sentimos confortáveis de simplesmente sair distribuindo o currículo dele para se bater numa empresa e tiver o perfil bacana. Não, muito pelo contrário. A gente protege eles de uma forma muito zelosa, em que encaminhamos sempre quando faz um sentido. E as empresas, exatamente isso. Algumas nos procuram, nos apresentam um perfil e a gente vê se tem um assessorado que faça sentido. Então, como eu comentei no início, então a gente faz contato com o assessorado, apresenta a posição e ele nos dando ok, aí sim que a gente encaminha ele para determinada posição. A gente sempre tem esse cuidado com eles.
E as empresas, a gente tem um retorno muito positivo, assim, sabe? De que realmente são profissionais gabaritados e com expertise de mercado. A gente tem isso. Tem uma participante aqui nos comentando que ela trabalhou muito tempo numa organização, né, mais de 10 anos na mesma organização, e ela foi desligada, e agora ela está se sentindo completamente perdida, e o que é normal, né, não é uma característica exclusiva dela, é normal no momento que a gente está numa empresa, a gente acaba restringindo os contatos, os networks, o currículo fica lá num arquivo e a gente não olha, não atualiza mais. Isso é normal. E ela está comentando exatamente isso. Não sei nem como faço para atualizar o meu currículo, né? Então, e junto aqui tem um outro comentário, assim, ó, e aí, o profissional que quer desenvolver o New Place, o que ele tem que fazer? Como é que se começa esse processo, né? As pessoas, às vezes, têm um pouco de dúvida de, tipo assim, o que se faz para participar de um processo de New Placement? Exatamente, até respondendo a dúvida da Morgana, a Kimball, ela tem um e-book que está disponibilizado na nossa página no LinkedIn, em que pode se lhe auxiliar justamente nisso, na construção do seu currículo. Porque é isso, as pessoas ficaram anos nas suas atividades, deixaram o currículo lá na gaveta, elas vão crescendo, né, vão galgando posições dentro da empresa, mas o currículo fica desatualizado. Então, a Kimball tem um e-book, que ele é gratuito, que pode ser utilizado nesse momento, justamente para lhe dar o norte, Morgana, para que você possa saber por onde começar e fazer o seu currículo. Juliana, desculpa, acabei me perdendo por responder ali. Eu acho que era mais ou menos isso, de como é o profissional que quer iniciar um processo de New Placement, né? Como é o que ele precisa fazer, né? Tipo assim, e aí ele vai ter todo esse aporte, né? Que eu estou dizendo, desde a estruturação do currículo, de preparação para a entrevista, de repente, assim, Aline, dá uma passada nas etapas, né? Lembrando sempre que não são etapas engessadas, né? Eu acho que essa é a palavra. Elas vão ser sempre customizadas de acordo com o perfil de cada profissional. De repente, tem um profissional que tem um mega currículo, que está super atualizado, ou um profissional que tem uma habilidade bem maior para entrevista, enfim, as áreas vão ser adaptadas, mas de forma geral, assim, se a gente falar as etapas do processo para os profissionais terem uma ideia que eles estão aqui nos questionando. Claro, ótimo. O nosso processo, ele sempre inicia com uma reunião, tanto minha como da área comercial de São Paulo, em que a gente vai entender o momento do profissional. Entender a musculatura dele, saber o nível que ele está e ver qual o melhor processo que ele adequa. Muitas vezes pode ser um programa de New Placement, desculpe, ou pode ser também um coaching de carreira, né? A gente vai entender exatamente qual é o momento e a necessidade desse profissional. Depois que a gente faz isso e a gente aprova, o programa ele pode ser de 4 meses, com 8 reuniões, até um programa mais robusto de 12 meses, com 17 a 19 reuniões. Isso tudo, ele é customizado. A gente vai entender o momento e a partir de uma plataforma que fica aberta 24 horas por dia para esse profissional, a gente vai desenhar essa trajetória. Nós vamos fazer justamente esse caminho com ele. Então, a primeira reunião é de conhecimento de carreira, em que ele vai conhecer a consultora, vai falar da sua experiência, da sua vida profissional. A partir disso, é feita a elaboração do currículo e do LinkedIn. Após esse momento, a gente faz um assessment para entender a musculatura da sua carreira, porque muitas vezes, como a gente trouxe antes, o profissional não enxerga todo o seu potencial, ele não enxerga tudo o que ele tem de positivo, né? Já tive casos de profissionais que atuavam na área automotiva, na área de qualidade, e o currículo não tinha nada de informação. E aí, eu conversando com esse profissional, eu disse assim, nossa, pensei, são mais de 10 anos, se não me engano, a pessoa estava uns 14 anos já na área automotiva. E a gente sabe que a área automotiva, ela tem muita segurança, né, muito focada em processos. E não tinha nada nesse currículo do profissional.
E aí eu conversei com ele, perguntei assim, tá, mas você não tem nenhum curso de qualidade, não tem nenhum programa? E ele disse, sim, inclusive eu fui o facilitador de um programa, repliquei ele na Argentina. E eu ganhei com isso um prêmio em São Paulo. E eu falei assim, mas onde está isso no seu currículo? E não dava, sabe, Juliana? Então, é entender, conhecer os projetos, os principais resultados desse profissional. Então, a gente vai proporcionar isso a ele, esse momento de reflexão. Depois da construção, a gente vai entender quais são os seus gaps com o assessment, a gente vai ver seus pontos fortes, seus pontos de melhoria, porque isso todo mundo tem, né? Todas as pessoas, elas têm alguns pontos que precisam ser desenvolvidos. E o bacana, eu vejo o assessment como um presente. É um presente em que ele vai lhe proporcionar o seu crescimento, a sua melhora. Né? Você precisa saber onde tem um gargalo para que possa melhorar. Então, a partir disso, a gente faz todo um trabalho com a área de inteligência de mercado, em que a gente vai pontuar qual é o segmento que a pessoa busca, quais são as principais empresas que lhe interessam. A partir disso, a gente vai começar a buscar as posições justamente com foco no seu desejo de carreira. Então, elaborando um perfil para quais são as empresas que você vai se adequar, se você vai se candidatar, e a gente busca as principais posições. Até a gente acrescentou uma etapa no projeto que não tinha, que é uma conversa com a área de inteligência de mercado. Tem uma reunião com a área de inteligência de mercado para eles lhe conhecerem o assessorado, entender quais são as suas necessidades, o que busca, porque assim fica mais humanizado o processo, né? Os nossos assessorados, eles não são só um número, eles não são só uma matrícula no nosso sistema. Não, a gente precisa conhecê-los para assim procurar as melhores oportunidades. E aí, com isso, a gente vai fazer as trilhas de carreira. Entender qual o momento, se a pessoa ela busca uma área de voltar para a empresa, ou se ela entende que é o momento de empreender, mas também ela pode estar já buscando uma consultoria, dar aula. A gente tem muitas pessoas com grandes expertises, né? E até se preparando para a aposentadoria. Pessoas que trabalharam a vida inteira, a gente sabe como tem dificuldade de conseguir se preparar para esse momento. E isso o New Placement também pode auxiliar. Respondendo aqui alguns questionamentos que estão chegando, Aline. Sim, a gente aqui em Bo tem uma expertise para atender, né, profissionais executivos, né, e a gente tem a capacidade técnica dos nossos consultores sêniores para atender esse perfil de profissional, né, na verdade, aqui em Bo sempre teve essa expertise, né, nessa área executiva, e também estamos perguntando a diferença entre coaching de carreira e New Placement. Na verdade, o coaching de carreira é uma das etapas do processo de New Placement, né? O New Placement é muito maior, ele abarca tudo isso que a gente veio comentando agora, né? O coaching, ele vai fazer um direcionamento, um apoio, né, no processo de carreira, mas também a gente tem toda essa parte do assessment, né, onde o profissional vai se conhecer suas competências, até para saber, ele vai definir depois, nesse coaching, os objetivos, as trajetórias, mas existem uma série de outras atividades, como a própria inteligência de mercado, isso tudo vai muito além do coaching, né? O coaching é uma das etapas, digamos assim, desse processo. Sim, exatamente, Juliana, a gente tem, mas até a gente tem também o programa de coaching de carreira. Então, a diferença é, dependendo do momento, o coaching de carreira, ele não tem a área de inteligência de mercado, né, que isso está contemplado no programa do New Placement. E esse é acho, diferencial, porque dentro do programa, ele contempla, sim, ele está contemplado o coaching de carreira. Até porque, esse caso, a pessoa se recoloca, né? Começou o programa, 2 meses depois ela se recoloca. Isso, nós tivemos alguns casos que também aconteceram. Acontece, assim, não tem como prever, né, o tempo para que isso aconteça. Exatamente. Então, a gente faz uma mudança no programa e altera para um coach de carreira, justamente para trabalhar a sua... o onboarding, né? Que é
a adaptação dele na nova empresa, a nova cultura, deixar um pouquinho a cultura antiga, porque é muito normal, a pessoa trabalhou anos na mesma empresa, o sobrenome dela vira o nome da determinada empresa. Então, conseguir fazer essa ruptura e ingressar nos novos desafios. Eu vejo aqui também uma pergunta. Pode falar, Juliana, desculpa. Não, pode ir, vai lá. E qual é a média dos consultores da Kimball para atender executivos seniors? Nós temos consultoras, Alcides, que são muito seniors, que foram executivas na área de recursos humanos, com carreiras bem estruturadas em empresas nacionais de grande porte ou multinacionais, que optaram por ir para a consultoria. Então, para esses executivos, níveis mais altos de C-level ou níveis de diretoria, nós utilizamos essas consultoras que têm uma bagagem muito ampla na área de recursos humanos. E eu acho que para a gente já ir fechando aqui, né, se mais algumas perguntas a gente está disponível para responder, é importante a gente falar sempre que o processo como todo do New Placement, ele é um processo de aproximação, né, de interação com o profissional, né, para que a gente realmente consiga levantar essa moral, levantar a autoestima desse profissional e permitir que ele seja efetivamente um protagonista, né, que ele conheça a trajetória dele, que ele se empodere das competências dele e defina o caminho que ele quer seguir. A gente vai estar fornecendo ferramentas, né, no processo de apoio, né, mas a ideia é de que a gente consiga tornar ele efetivamente o protagonista desse processo. Por isso que tem que ser muita interação, muita troca, muito contato, muito personalizado, né? Como a gente diz, a ideia geral, as ferramentas, elas existem, mas é muito individualizado, né? Sem dúvidas nenhuma. Isso, exatamente. E o nosso diferencial está justamente isso, né? Nós somos uma consultoria presente no Brasil desde 2005, fundada no pós-guerra na Alemanha, né? Com 75 anos de mercado. Então, isso nos dá um sentimento muito forte de search, de governança, né? A gente conhece a realidade do mercado, e isso acho que é um dos nossos grandes diferenciais para o New Placement, é usar a expertise que a Kimball já tem na área de governança, na área de assessment, o contato com altos executivos, e isso faz com que os nossos assessorados se sintam mais seguros, para que vão ser apresentados para posições que façam sentido para ele, né, Juliana, com uma plataforma que fica aberta 24 horas, o programa ele está todo aberto, então é uma opção que o assessorado tem é de seguir os passos com a sua consultora, ou se ele quiser olhar as próximas etapas, ele também pode. Isso tudo está aberto, tem muitos textos, muita leitura, é um programa assim muito rico. Eu fico muito feliz com toda a musculatura que ele tem. E aí, a Kimball, a gente tem justamente a questão do empoderamento, que as pessoas sejam protagonistas da sua carreira. E é isso que a gente busca passar para os assessorados, eles serem protagonistas das suas carreiras. A gente abordou basicamente todos os processos, né? Deu uma ideia geral, né, do New Placement, né? Acho que não tiver mais algum comentário, agradecendo mais uma vez a participação aqui de todo mundo. Recebemos muitos elogios do trabalho, do processo do New Placement, né? Eu acho que no final, né, Aline, o pessoal está nos questionando, a gente vai deixar a live à disposição para quem não conseguiu ver, quiser acessar, os contatos também, depois a gente coloca isso tudo à disposição nas redes sociais, né, no LinkedIn. Não sei se tu tens mais algum comentário, algum ponto para a gente fazer. Eu acho que eu encerraria dizendo que a ideia é que a gente sente, né, e nos satisfaz perceber quando o profissional participa do New Placement, é ouvir dele a máxima assim, ó,
valeu muito a pena. Eu acho que esse é o melhor resultado que a gente pode obter desse processo, né? Exatamente, a gente tem um índice de aprovação muito grande dos nossos assessorados, é mais de 80%, então isso é um cuidado que a gente tem muito grande, uma pesquisa de satisfação, e a partir dessa pesquisa de satisfação, a gente busca sempre aprimorar. Um diferencial que eu acho muito bacana no nosso programa é que uma vez por semana, a gente tem uma reunião com todos os consultores, e a partir disso a gente troca as melhores práticas, troca informações, né, informações de mercado, o que está acontecendo no mundo, isso tudo são reuniões bem elaboradas pela área administrativa do New Placement, para diferenciar o programa, e queria encerrar agradecendo a presença de todos, né, a gente tem várias pessoas aqui comentando que como isso está sendo bem agregador, e quero colocar de novo à disposição o e-book da Kimball na nossa página, para pelo menos ter um ponto de partida. A gente está à disposição com os nossos contatos, tanto por LinkedIn, como no site da Kimball, no blog. Isso tudo fica... A live também vai ficar gravada e a gente está à disposição. Juliana, quero te agradecer. Eu acho que foi um final de tarde muito proveitoso, super bacana. E a gente está aqui à disposição para qualquer dúvida que tiverem. À disposição. Um agradecimento geral a todos e boa noite, então. Boa noite.